Fui à Feira de Santana ontem à tarde, tão logo encerrou aqui o Boa Tarde Bahia, para fazer a cobertura do evento que ocorreu no Teatro da CDL em Feira de Santana. Queria pedir para o nosso querido Gil Júnior já colocar imagens na tela. Um evento típico de pré-campanha no interior do estado. Um evento capitaneado pelo prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, do União Brasil. O evento serviu para o lançamento oficial da pré-candidatura de ACM Neto ao governo do estado da Bahia. No palco estiveram diversas autoridades de diversos campos do estado da Bahia, mas foi precisamente para Zé Ronaldo dar a garantia do seu apoio à ACM Neto na disputa do governo do estado da Bahia. Uma semana após de Zé Cocar ter sido anunciado como o pré-candidato à vice-governadoria nessa chapa. Um evento lotado, um evento cheio, pré-candidatos a deputados, prefeitos, lideranças estiveram em Feira de Santana, né, na noite de ontem para prestigiar esse lançamento da pré-candidatura oficial de ACM Neto. Mas antes de entrar nos detalhes, nos pormenores das falas das autoridades que lá estiveram, teve um fato que chamou a atenção e que repercutiu bastante nas redes sociais. O Teatro da CDL, minha gente, estava lotado, estava muito cheio, foi muita confusão, muitos aspones, aquele assessor de porra nenhuma querendo subir ao palco, querendo piruar os políticos lá em cima, e foi empurra, grade para lá, grade para cá, foi uma loucura. Inclusive para a gente da imprensa, para conseguir fazer essa cobertura. Mas é típico, vamos colocar assim, de uma campanha eleitoral no interior do estado, apesar de ser uma pré-campanha. Mas teve um fato, estava tão cheio, que teve um momento no palco, a gente viu até de relance, mas a gente vai ver melhor essa cena agora. O Ronaldo quase cai do palco diante do humorista Piaba, que é pré-candidato a deputado, se filiou a Republicanos. Quando foi anunciado, foi lá conversar com o Zé Ronaldo, deu um tombo, o Zé Ronaldo quase cai. Vamos ver esse trecho aí. Nosso querido João Guilherme, colega da Band FM de Feira de Santana, registrou esse momento que a gente vai ver aí agora. Renato Piaba, um dos maiores humoristas do Brasil. Segura aí. Essa piaba é muito importante. Imagina se fosse a praia. Só que eu falo que é o seguinte: a gente vai ganhar porque a gente tá com verdade, galera! Cadê João Gomes? Cadê João Gomes, por favor? Senador? Pois é, como disse o próprio Zé Ronaldo, isso é piaba, imagina se fosse traíra, para derrubar ele do palco. Mas vamos lá, um dos pontos máximos desse evento foi o discurso de Zé Ronaldo, o que é que seria dito. A gente entrevistou ele ontem aqui, ele até confessou que estava freando a língua, porque a grande expectativa realmente era saber o que é que ele falaria em Feira de Santana. E ele, ao declarar apoio a ACM Neto, foi categórico ao dizer: eu tenho lado. Vamos ouvir a declaração, vamos ver essa declaração de Zé Ronaldo. Eu estaria traindo a minha consciência e a minha gente. Trabalho constante. E quem tem lado, não muda por conveniência. A conveniência não vai vencer nunca a minha história. Quem construiu uma caminhada não abandona no meio do caminho. Quem construiu uma caminhada não abandona no meio do caminho. E eu estou aqui hoje para dizer isso com clareza. Eu tenho lado e não mudei. José Ronaldo! E estou do lado porque conheço. Eu estou porque confio. Na direção de Tarcísio, junto com o Rodrigo.
Estou aqui porque sei que a Bahia pede mais. Mas eu estou para trabalhar. Pois bem, esse foi um trecho que tem repercutido bastante, uma fala bastante de Zé Ronaldo ontem em Feira de Santana. Ontem também, após o evento, teve uma coletiva de imprensa. E a pergunta que eu fiz a Zé Ronaldo aqui na bancada do Boa Tarde Bahia, que ele disse que só falaria depois da apresentação dele, eu refiz essa pergunta na coletiva. Eu questionei o que é que ele achava, qual era a análise dele sobre o governo agora minimizar tanto a sua força, no caso de Zé Ronaldo, quanto a força de Zé Cocá, que até pouco tempo os dois estavam sendo cortejados pelo governo do estado. Passou a se firmar no campo adversário, aquele que era bonito ficou feio. E aí Zé Ronaldo respondeu da seguinte forma como ele lida com essas críticas. Olha, ficou muito simples isso aí, tá? Eu aprendi ao longo da minha vida que quando uma pessoa me critica, eu respondo com resultados, com ações concretas da minha vida pública, da minha vida dessa cidade como parlamentar. Por um ano inteiro, 1 ano e 3 meses, o que a gente mais ouviu nesse estado foram palavras de elogios, palavras de apoio, palavras de conquistas, palavras de que, tanto o meu apoio quanto o apoio do Zé Cocá seria importante, o desejo de me ter como vice-governador, o desejo de ter Zé Cocá como vice-governador. Então eu aprendi. Aquelas pessoas que ao longo da minha vida eu não conquistei para me apoiar, eu sempre respeitei. E nunca falei nada de ninguém. Então, eu vou respeitar essas opiniões porque o povo vai ter oportunidade de julgar. Então, eu sempre coloquei a minha vida no julgamento do voto popular. E assim, com certeza, embora eu não seja candidato nessa eleição, mas Zé Cocá é candidato, você dirigiu a coisa tanto para mim quanto para Zé Cocá. Antes você estava chegando, ele dirigiu a pergunta que agora, que não conseguiram nem seu apoio nem o meu, estão criticando. Aí eu estou dizendo que palavras de críticas dessa natureza soa para o povo como elogios, né? Soa para o povo como elogios. Então, já disse lá embaixo e repito aqui, eu tenho a certeza que hoje Neto está muito mais preparado do que há 4 anos atrás. Acredito na luta, nessa luta bonita que a gente está travando. Acredito que vamos buscar a vitória, vamos trabalhar pela vitória e trabalharmos juntos com o povo da Bahia. Aos adversários eu desejo paz, tranquilidade, respeito ao próximo, né? Porque eu era a melhor pessoa do mundo e de repente eu não sou. É algo de errado nisso, né? Zé Cocá era a melhor pessoa do mundo e de repente não é. Será que vai acontecer isso com outros que também foram convidados? Né? Não tenho nenhuma dúvida que vai acontecer também, tá? Acho que respondi. Pois bem, vimos aí Zé Ronaldo durante a coletiva e eu questionei a Neto também nesta mesma coletiva se ele achava que Zé Ronaldo nesses últimos tempos estava o provocando, fazendo os acenos ao governo do estado, e qual será o papel de Zé Ronaldo na futura campanha de oposição aqui no estado da Bahia. Vamos ouvir a fala de ACM Neto. Eu nunca precisei ficar divulgando a quantidade de vezes que conversei com o Zé e o conteúdo das nossas conversas. Então, eu compreendi desde o princípio que ele tinha um ano de 2025 de um desafio enorme. Afinal de contas, ele precisou promover uma série de ajustes na prefeitura de Feira de Santana, precisou equilibrar as contas da prefeitura, então se esforçou ao máximo, focado 100% na gestão e estava completamente correto. Da mesma forma, estava correto em ter atendido todos os convites feitos pelo governador e se o governador continuar o convidando, ele deve continuar indo. Afinal de contas, existe uma posição institucional de prefeito que ninguém aqui está querendo comprometer nem atrapalhar.
nunca tive nenhuma dúvida de que nós estaríamos juntos, de que o momento certo chegaria, como chegou. Eu acho que acabou sendo algo assim muito impactante a gente ter escolhido fazer essa largada aqui em Feira de Santana, segunda-feira à noite, com uma mobilização feita em cima da hora, algo absolutamente natural, orgânico. Não teve aqui um ônibus, não teve aqui uma van, não teve aqui ninguém. Aqui cada um que veio o que quis, e tinham lideranças de todo o estado da Bahia, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. Então, eu não tive nenhuma dúvida que nós estaríamos juntos, porque Zé Ronaldo é um homem que tem uma história, é um homem que tem princípios, que tem valores, que tem palavra. E o papel dele vai ser um papel de grande destaque. Inclusive, falava com ele quando a gente vinha para cá, para o evento, né, que eu quero que ele participe, dando conselhos, conversando com nossa equipe. Eu vou montar um núcleo de pessoas experientes na política, um núcleo pequeno, que vai ser uma espécie de conselho aí para nos orientar, nos ajudar, conversar com o nosso pessoal de comunicação, conversar com a turma que vai estar na ponta. Então, eu preciso dele, naturalmente, me ajudando. Acho que ele e Bruno também vai ter um papel importante nessa parte toda de formulação, de orientação, de mobilização e de fazer o que ele sabe fazer melhor. O Ronaldo, ele, como poucos, sabe buscar o voto, sabe onde é que está o voto e sabe o caminho para nos orientar. Então, ele vai ter um papel muito relevante na campanha. A gente também acompanhou a fala, um trecho da entrevista coletiva de Zé Cocá, que foi questionado sobre as críticas que são direcionadas a ele, principalmente pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que chegou a chamá-lo de traidor e não dispensa críticas à figura do prefeito de Jequié. Vamos acompanhar. Está prejudicando. Se você ver em todos os comentários dos sites, 50-1 a besteira que ele está falando. E ele falou essa mesma fala quando eu apoiei Neto na eleição passada. E logo em seguida eu ganhei a eleição com 92% de Jequié. Então é uma prova que o povo de Jequié, e fiz algumas, por exemplo, o município era Vitorino. Lá o governo tinha um candidato com 80% de intenção de voto. E nós fomos para lá e graças a Deus conseguimos virar. O Costa foi lá, Lula fez vídeo lá, Jerônimo foi lá várias vezes no município e nós conseguimos reverter. Então a política é muito dinâmica e as pessoas, hoje em dia, com as redes sociais, vê mais fácil esses erros. Essa arrogância do ministro, de fato, tem repercutido muito ruim para ele. Acho que até ele é sentido. Você vê que de uns 2 dias para cá ele quietou mais um pouco. Né? Depois que Bruno Reis deu uma pegada nele também, ele quietou.